Fala galera do YouTube, aqui é o pastor Fabiano Faia e nós vamos gravar mais uma edição dos nossos vídeos e hoje eu quero falar sobre idolatria evangélica, um baita tema. Mas antes, você curte o nosso link, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para que você possa ser notificado cada vez que nós colocarmos um vídeo novo no canal. Fica comigo, nós vamos falar sobre idolatria evangélica. E para falar de idolatria, nós precisamos entender o real sentido da palavra idolatria. Os evangélicos chamam os católicos de idólatra porque eles adoram ou constroem imagens de escultura, santos para si. Mas a idolatria vai muito mais além do que imagem de escultura. Salmo 115 diz que a imagem de escultura tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não andam, tem olhos, mas não vê. São obras criadas das mãos dos homens e elas não são nada. A idolatria para Deus vai muito mais além do que uma imagem de escultura, porque a própria palavra de Deus diz em Salmo 115 que eles não são nada. A idolatria que Deus abomina na Bíblia está ligada ao propósito de culto que se dá àquela imagem de escultura. Primeiro, porque é um Deus que não existe, e segundo, é o propósito pelo qual se adora aquela imagem. A idolatria para Deus está ligado ao tipo de culto que se dá. Por isso que a palavra idolatria ela representa um culto a um Deus em troca de favores. É a troca de favores que me torna idólatra. Então eu me torno idólatra do quê? Eu me torno idólatra de mim mesmo, quando eu crio um Deus para saciar as minhas vontades. E se você perceber na história, isso na história grega, você vai perceber que existem muitos deuses que foram criados pelos homens e cada deus criado pelo homem tinha um objetivo de saciar a sua vontade. Exemplo, quando não chovia sobre a terra, então criava-se o Deus que faz chover, porque era uma necessidade que se chovesse sobre a terra. Então, para cada necessidade, eles criavam um Deus. E é isso que é idolatria. Idolatria está ligado ao propósito de culto que se faz a um Deus que não existe. Então eu posso entender que até mesmo os evangélicos cometem idolatria quando adoram a Deus em troca de favores, ou quando fazem seus votos e as suas campanhas em troca de favores. Bom, eu quero me basear num texto, Filipenses capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: Irmãos, sejam meus imitadores, atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que vem em nós. Paulo usa a sua própria vida como exemplo, dizendo, sejam meus imitadores. Porque há muitos, como já disse a vocês repetidas vezes, e agora digo chorando, há muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são eles? O fim deles é a perdição. O Deus deles é o próprio ventre, cuja glória se assenta naquilo que é vergonhoso. Eles só cuidam das coisas terrenas. No versículo 20 ele diz, mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador. Perceba o seguinte, o apóstolo Paulo usa a sua vida como exemplo, dizendo, esse é o modelo a ser seguido. Depois ele diz, eu estou chorando porque há muitos que são inimigos da cruz. Ele está falando para a igreja de Jesus. Ele está pregando para a igreja de Filipos. E ele está usando como exemplo a própria igreja corrompida, ou que está distorcendo a verdade do Evangelho. O contexto, no versículo número 2 do mesmo capítulo, ele diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Perceba que essa mensagem foi direcionada à igreja para abrir os olhos da igreja sobre a própria igreja, que estava desvirtuada do propósito original do Evangelho de Cristo. E Paulo está ressaltando a seguinte mensagem, que a nossa busca não deve ser por coisas, que o nosso Deus não pode ser o nosso ventre, que nós não devemos estar apegos nas coisas terrenas, porque a nossa pátria está no céu, esse é o nosso objetivo de culto. Então ele diz assim no versículo 7, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por amor de Cristo.
Sim, tenho na verdade todas as coisas como perda, para alcançar a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas e as considero como refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: tudo que era importante para mim, reputação, um bom nome, bens, materiais, uma posição, nada disso me importa mais. Eu considero tudo como perda para que eu possa ganhar a Cristo. Então ele usa como contexto a sua própria vida como exemplo, dizendo: irmãos, sejam meus imitadores, sigam o meu exemplo. Em 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo também diz o seguinte: se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Somos os mais miseráveis dos homens. Então, quando você vai para a igreja, querido, buscar a Deus pelas coisas dessa vida, você está se tornando um homem miserável diante de Deus. Isso é idolatria. Idolatria é um culto que você dá a si mesmo. Quando você faz aquela campanha para receber uma porta de emprego, aquele culto não é para Deus, aquele culto é pelo seu emprego. Logo, o seu culto é a si mesmo. Quando você faz aquela campanha para conseguir um namorado, uma namorada, eu quero casar, pastor, quero sair dessa vida, então eu vou fazer um culto, um propósito com Deus, para Deus me dar o que eu quero. Então esse culto não é a Deus, essa adoração não é dada a Deus, é a si mesmo, porque o seu objetivo é saciar o seu próprio desejo, o seu próprio sonho pessoal. Quantas pessoas vão para o monte orar? E eu não tenho nada contra quem vai no monte, eu gosto de ir no monte também. Mas a grande maioria das pessoas estão ali com um propósito pessoal, buscando a Deus em troca de alguma coisa. E que diferença você tem do católico que adora o Deus dos pobres, que adora o santo dos pobres, que adora o santo casamenteiro, que adora o santo das causas impossíveis ou coisa do tipo? Você não tem diferença nenhuma. A diferença é que você não tem uma imagem de escultura na sua frente. Mas o propósito ainda é o mesmo. É um culto a si mesmo. A palavra de Deus diz em Romanos 16, o apóstolo Paulo novamente, no versículo 17, ele diz: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Que tipo de divisão? Um outro entendimento, uma outra forma de pensar. Afastam-se deles. Essa é a recomendação. Fique longe dessas pessoas, porque essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas os seus próprios apetites, mediante as palavras suaves de bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Perceba o que Paulo está dizendo. Que essas pessoas, elas servem os seus próprios apetites. E a sua mensagem são palavras suaves de bajulação. O que é bajulação? É dar a você o que você quer ouvir. É dar a você o gosto de ouvir coisas agradáveis, tipo, Deus vai te dar uma porta de emprego agora, Deus vai exaltar o seu nome, Deus vai fazer de você rico e próspero, olha, a roda gigante gira, que você está embaixo, você vai ficar em cima, você vai receber vitória. Então isso são palavras de bajulação, porque isso me bajula. E se você perceber no meio pentecostal, o momento em que as pessoas mais entram em transe espiritual, né? O pessoal chama de reteté, explosão pentecostal, são em momentos em que a mensagem é de ego, em que a palavra ela é uma autoexaltação de si mesmo, quando diz que você vai ser vitorioso, quando diz que o teu nome vai soprar na terra, que você vai ficar famoso. Então o cara pula, ele entra no reteté, como o pessoal diz. O avivamento que eles chamam de avivamento, ao meu ver, é animamento. Por quê? Porque é apenas uma bajulação. São palavras de bajulação que mexem com o seu próprio ego. Logo, o seu culto é a você mesmo. O seu culto não é a Deus, é a si mesmo.
Perceba que as canções que mais causam explosão no meio pentecostal, que faz aquela irmãzinha sair correndo no sapatinho pela igreja, que faz aquele irmãozinho ficar, vibrando, gritando, glória a Deus, são aqueles louvores que falam da sua alma, que exaltam o seu nome, que fala de você mesmo, não fala do Senhor, fala de você mesmo. E isso também é idolatria, é um culto a si mesmo. Por que ninguém sai no sapatinho quando toca os hinos do inário da harpa cristã? Porque os hinos do inário são hinos que centralizam Deus, não centralizam o homem. Toda canção que centraliza a adoração a Deus, que não diz respeito ao homem, não existe nenhum movimento super pentecostal na igreja. As pessoas não pulam, não sapateiam, não relampeiam, não pegam fogo, porque na verdade isso é a nossa emoção. Nós nos emocionamos quando diz respeito a nós mesmos. Isso também é idolatria. Nós precisamos mudar o nosso tipo de culto a Deus. Sabe, querido, eu percebo que nesses últimos dias da Igreja de Jesus, nós temos uma missão: evangelizar o evangélico, livrar o evangélico da sua própria idolatria. Os teólogos reconhecem a grande prostituta lá de Apocalipse como a igreja católica, mas eu acredito ser a igreja evangélica prostituída. A noiva que se perdeu, a igreja que fugiu do foco, que fugiu da vertente do evangelho. Pastor David Wilkerson dizia o seguinte: se você se converteu há 20 anos atrás, você corre o risco de não saber nada da Bíblia. E se formos traduzir essa frase do pastor David, que hoje já está na glória com o Senhor, eu poderia dizer: se você se converteu há 60, há 80 anos atrás, você corre o risco de não saber nada da Bíblia. Porque há muito tempo a igreja evangélica se perdeu do propósito real da palavra de Deus. Por isso o nosso culto hoje são cultos que revelam a nossa própria idolatria. Nós vamos para a igreja porque precisamos de alguma coisa. Isso é idolatria. O seu Deus é o seu próprio ventre. E você só está em busca de coisas terrenas. E o apóstolo Paulo disse: eu escrevo a vocês com lágrimas. Aqueles que fazem do seu ventre o seu próprio Deus, que só se preocupam com coisas terrenas, são inimigos da cruz de Cristo. Isso é idolatria. Eu espero que essa mensagem tenha esclarecido no seu coração, dado o entendimento do que realmente significa idolatria. É um culto em troca de favores. Que Deus abençoe a sua vida. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Curte o nosso link, se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo. Que Deus te abençoe.